Aqui no Saúde na Roda, hoje a gente vai falar sobre câncer de mama para além do Outubro Rosa, né? Uma data que já é consagrada, um mês de conscientização em relação ao câncer de mama. E aí, para falar sobre esse assunto que permeia o ano inteirinho, né? Porque é necessário o diagnóstico precoce dessa doença, eu trouxe 3 grandes feras aqui no Saúde na Roda para falar sobre esse assunto, né? Vou apresentá-las aqui para você que está nos assistindo. A Ana Clébia Nogueira Pinto de Medeiros, ela é integrante da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? Oi, tudo bem? É um prazer sempre, né? Estar representando a FEMAMA e dizer que ela representa 76 instituições no Brasil, né? Onde, no Outubro Rosa, todas as instituições estão com uma vasta programação e falaremos mais sobre daqui a pouquinho. Muito obrigada pelo convite, né? E estamos sempre às ordens para os convites que surgirem. Obrigada, Ana. E também conosco aqui a Luciana Holtz, que é fundadora, presidente do Instituto Oncoguia, psicóloga especializada em psico-oncologia e bioética. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda aqui ao Saúde na Roda. Obrigada por ter atendido nosso convite também. Imagina, oi Camila, oi meninas, oi Dri, oi Ana, enorme prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, né? Vamos lá, como eu disse, o Outubro Rosa, na verdade, tem que ser o ano inteiro, né, gente? Porque é um assunto extremamente importante. A Adriana Moreira, que é minha companheira, jornalista, trabalha no jornal Estado de São Paulo, ela criou o blog Tem o Câncer e Agora, foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2021, gentilmente atendendo o nosso pedido aqui no Saúde na Roda. Tudo bem, Dri? Seja bem-vinda. Tudo bom, Camila? Muito prazer estar aqui com você, com essas duas feras aí, a Lu, a Ana. Muito contente de poder falar mais sobre esse tema e conscientizar mais mulheres para a gente ter cada vez mais êxito, né? Mais mulheres curadas e mais êxito e menos tabu sobre a doença. Gente, tem tanta coisa para falar que eu não sei se em 30 minutos eu vou conseguir, mas eu juro que eu vou tentar. Os espectadores do Saúde na Roda sabem que a gente acaba estendendo só um pouquinho, tá, gente? Eu não vou estender muito não, mas vamos lá. É bom que aí dá espaço para a gente voltar e falar mais as próximas vezes. Exatamente, não, e perfeito. Eu vou começar com você, Dri, porque durante a pandemia da Covid-19, muitas mulheres foram deixando seus diagnósticos um pouco mais para frente. Então, fazia, de repente, em casa o autoexame, sentia que tinha alguma coisa, mas, eu não vou no hospital, porque vai que eu pego a Covid, né, e tudo mais. Então, a gente tem noção que pode ter ocorrido uma demora no diagnóstico de algumas mulheres, e homens também, né, porque homens também, né, sofrem com câncer de mama, tem menos, mas as mulheres têm uma incidência maior. Então, a gente sabe que pode ter tido um diagnóstico tardio em alguns casos. Eu queria que, se você pudesse contar a sua história para a gente, como você descobriu o câncer de mama, como foi sua trajetória em meio à pandemia, né? Que eu falei no comecinho, não sei se está certinho, mas em março de 2021. Conta para a gente um pouquinho mais da sua história, por favor. Na verdade, eu peguei por acaso, eu também estava com os meus exames atrasados e nem posso culpar a pandemia, eu mesma que estava, depois eu faço, tá tudo bem, porque a gente nunca acha que acontece com a gente, né? Então a gente vai deixando, depois eu faço, tá tudo bem. E eu tinha emagrecido, e aí estava na praia, e aí fui colocar um biquíni, me olhei no espelho, e vi que tinha uma bolinha, uma coisinha que poderia ser uma espinha interna, por exemplo. Era muito pequena a protuberância que tinha na mama, embaixo do mamilo. E aí eu fiquei com aquilo, falei, será que não é uma espinha? Eu estava na praia, eu falei, bom, eu vou esperar, eu estou aqui na praia, se passar, não é nada. Se terminar, né, quando eu terminar aqui a minha estada na praia, continuar, aí eu vou ter que ir no médico. Obviamente que não passou, e eu fui ao médico, e aí eu descobri que realmente era um tumor, e um tumor maligno. Por que eu falei isso, que eu tinha emagrecido e tal? Porque eu estava com a minha autoestima em alta. Quando a gente está com a autoestima em alta, de bem com a gente mesma, a gente olha mais o nosso corpo. E isso é muito importante no diagnóstico, porque aí você consegue ver qualquer alteraçãozinha, né? E corre para o médico, que foi o que aconteceu. O ideal não é isso, o ideal é você fazer os exames
exames direitinho. Por isso que agora eu fico batendo nessa tecla também. Porque eu acho que se eu tivesse feito os meus exames como eles deveriam ter sido feitos, talvez eu não precisasse ter passado por cirurgia, radioterapia eu ainda vou passar, mas a quimioterapia, estou aqui careca com essa touquinha, porque estou com frio hoje, senão estaria exibindo a minha carequinha. Mas assim, muitos desses procedimentos podem ser poupados se o diagnóstico é precoce. E além disso, tem o alto índice de cura, que chega a mais de 95% quando você descobre rápido, né? Então aí foi toda essa correria para conseguir, eu fiz a cirurgia, fiz a químio, e foi meio isso. Então, por isso que eu falo muito, a gente, como mulher, tem muita dificuldade, às vezes, com o próprio corpo, né? Com a questão da autoestima. A gente, às vezes, quando está de mal com a gente não se olha muito. E a gente precisa quebrar esse tabu também, de se olhar mais, de se amar mais como a gente e, enfim, tá sempre atenta a gente, porque para marcar exame, consulta para filho, marido, mãe, pai, a gente é rápida, né? A gente não deixa passar. Mas quando é nossa, a gente sempre deixa para depois. Então, esse é o meu alerta. Nossa, é interessante você falar sobre isso, né? Porque aí desperta esse nosso sentimento de cuidadora, que é próprio da mulher, que a gente vem aí de uma questão arquétipa do ser mulher, arquetípica do ser mulher, de ser cuidadora. Isso aí, nossa, dá pano para manga, só um programa para falar sobre isso, né? Mas, enfim, antes de eu passar para a Lu, que eu quero muito da experiência da Lu com a psico-oncologia, que é uma área incrível, acho que eu admiro demais essa área. Dri, quando você estava ali no auge da sua autoestima, na praia, toda linda, maravilhosa, e aí você percebeu, né, que de repente podia ser uma espinha e tal. Eu queria saber duas coisinhas, né? Se você sentiu dor, se você teve algum sintoma antes desse diagnóstico, né? E quando você recebeu o diagnóstico, como você se sentiu por dentro? Porque você estava exalando beleza, né? Essa coisa da autoestima, e como é que foi para você dentro de você? Depois, Lu, se você quiser já engatar com a sua experiência, como que é essa questão emocional para a mulher, seria incrível, tá bom? Vamos lá. Bom, eu não senti absolutamente nada. Quando eu vi esse pequeno nódulo, né, que poderia ser uma espinha, eu resolvi fazer o autoexame. E aí, fazendo o autoexame, eu senti que realmente era um nódulo. Me acendeu o alerta, fiquei mais preocupada, mas fora isso não teve absolutamente nada, não senti nada, não tinha nada de diferente. Por sorte era um nódulo bem pequeno, né? Ele tinha 1,2 centímetro, mas já era um nódulo com mais de 1 centímetro, e com mais de 1 centímetro já fica um pouco mais complicado. Se fosse com menos de 1 centímetro, que eu poderia ter pegado numa mamografia, por exemplo, teria sido um outro procedimento. Mas você bateu num ponto muito, muito legal, porque realmente, quando você tem o diagnóstico, você primeiro vem o resultado da biópsia, depois você vai falar com o médico, depois você vai saber tudo o que vai acontecer com você. Esse ato, eu acho que é a parte mais difícil, porque você não sabe o que vai acontecer com você, passa 1 milhão de coisas na cabeça, que você vai morrer, enfim, o lance da beleza também, você vai perder o cabelo, enfim, 1 milhão de coisas. O meu corpo mudou completamente, né? Você entra num outro modo, porque aí você sai daquele modo as suas prioridades mudam no caminho. Então, esse ato, para mim, foi mais difícil entre eu ter o diagnóstico e falar com o médico, ter a consulta com o mastologista, e ele me explicar o que ia acontecer, foi a pior parte, porque eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu conversei com ele, ele me explicou como seria, quais seriam as etapas, tudo que estava envolvido, aí eu me tranquilizei e consegui aceitar, mas eu sei que cada mulher tem um processo, e a questão do cabelo é uma coisa que pega muito para a maioria das mulheres. Tenho amigas que passaram por isso, e tem tratamentos assim que são super invasivos para você não perder o cabelo, e a mulher acaba se submetendo a isso porque a sociedade também é muito dura, né, com a mulher, tem os olhares e tal, mas normalmente aqui hoje eu estou com frio, mas normalmente eu faço questão de mostrar a careca para dar segurança para as mulheres, que elas não precisam. Claro, se você quer fazer isso, porque é uma coisa sua, eu acho que a mulher tem o poder de escolha, mas não precisa fazer isso pelos outros, tem que fazer
por si mesma, e por mim e pelas outras mulheres eu decidi que eu ia mostrar careca mesmo, e estou aí jogando a careca para jogo, e quem se sentir bem também eu acho que deveria fazer a mesma coisa. Lu, a Adriana falou uma coisa interessante, que é quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, já vem aquela palavra, morte, vou morrer, já acabou e não tem mais muito o que fazer. Quando, na verdade, como ela também disse, existe um alto índice de cura, né? Então, eu queria saber de você, com a experiência que você tem nessa área da psico-oncologia, como lidar com a emoção, né, a parte emocional dessa mulher que recebe o diagnóstico. Bom, depois de ouvir a Adriana, tá fácil aqui, né? Então, acho que ela já sinalizou tanta coisa importante, então, acho que a gente continua, eu tenho enfatizado muito, Cá, que eu acho que enquanto a gente ainda tiver, né, um câncer sendo olhado pela nossa sociedade com tanto estigma, né? Estigma do medo, do sofrimento, da morte, da dor, o nosso trabalho, né, continua gigante, né? Porque hoje a gente pode falar de um outro câncer, né? A Adri começou falando isso, que se eu descubro pequenininho, eu tenho 95% de chances de cura. Olha o tamanho dessa boa notícia, né? E a gente continua falando que câncer mata, que câncer mata, que câncer mata. Essa notícia continua impactando as pessoas, essa notícia continua paralisando as pessoas, cara. Isso, para mim, é uma das questões mais importantes, porque ainda tem muita mulher que fala, eu não faço mamografia porque quem procura acha. Né? E a gente precisa lembrar que, sim, a mamografia é um exame que não está prevenindo nada. A mamografia é um exame que está permitindo você achar pequenininho. Essa é a força, né? Essa é a força desse exame. E é isso, né? Se eu tenho uma grande maioria de mulheres que não quer achar, ela não vai olhar para a mamografia mesmo, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, né? O outro ponto é o estigma, mais uma vez, gerando todo esse, né, abalo emocional no momento do diagnóstico. Então, sim, né, mexe muito, e não mexe nem só do aspecto emocional, mexe no social, mexe no espiritual, vai mexer no físico, né? A Adri está trazendo isso, né? Ela está falando, eu mudei, né? Minha carinha mudou. E aí você tem que estar muito bem respaldada, inclusive do ponto de vista emocional, ou principalmente do ponto de vista emocional, para você conseguir, né? Bom, né? Deixa eu arregaçar minhas mangas, porque eu tenho, sim, né, uma jornada pela frente, que eu preciso estar fortalecido o suficiente para eu dar conta dos altos e baixos emocionais que vão acontecer, para eu dar conta de efeitos colaterais que de repente me pegam de surpresa e me derrubam, né? Para eu dar conta de mudanças que podem acontecer de rota no meio desse tratamento. Então, é tudo ali, né? Toda uma série de coisas por um bom período da vida de quem está enfrentando a doença, que quanto mais, né, equilibrada, respaldada, fortalecida do ponto de vista emocional, mais leve, né? Acho que menos desafiador, e acho que a gente fala um pouco, né? E talvez até menos barreiras podem ser administradas, né? Então é possível, sim, a gente conseguir minimizar esse sofrimento e essas barreiras todas que são esperadas no mundo do câncer. E tem uma coisa que eu fiquei imaginando, né? Porque eu ouvi muito já essa frase, Lu, de quem procura acha, então eu nem vou fazer o exame, porque vai que, né, acontece alguma coisa. Mas e as mulheres que não têm a possibilidade de fazer esse exame, por algum motivo? A fila no serviço público para fazer esse exame é quilométrica, né? Muitas mulheres não têm esse acesso. Eu queria já trazer a Ana para essa discussão, né, Ana? Porque tem muitas mulheres que, em pleno século XXI, estão impossibilitadas de fazer esse tipo de exame, né? Como é que a FEMAMA acompanha essa questão da possibilidade de diagnóstico precoce para todas as mulheres? Eu gostaria de dizer que há um plano, não é, anual de trabalho, é um trabalho muito próximo da FEMAMA com todas as instituições do Brasil. Então, nós sabemos que é um desafio muito grande, né, fazer com que essas mulheres tenham acesso, e não só o acesso, mas também a qualidade de exame que é posto para essas mulheres. Muitas vezes elas podem até ter acesso às suas mamografias, mas as películas, mas os resultados do exame não são eficientes, não são eficazes.
e aí gera também um transtorno para essa mulher, né? Nós sabemos que o Outubro Rosa, né, como estamos vivenciando agora, ele, na verdade, faz com que esse mês as pessoas se voltem para as campanhas, mas não é fato que essas mulheres ficaram no meio do caminho agora no processo pandêmico, não é? Nós sabemos que muitas mulheres deixaram de fazer o tratamento, muitas mulheres foram a óbito, né? Então, assim, nós não sabemos, enquanto FEMAMA, o que vai acontecer no retorno total dos serviços, né? Muitas mulheres não conseguem fazer suas cirurgias. Então, assim, há uma demanda reprimida com relação a essas mulheres. Então, é um trabalho enorme que se tem buscado fazer, né, para amenizar essa mulher que está na fila de espera. Então, a gente sabe que não é fácil, desde o diagnóstico até o início do tratamento, não é? Mas, sobretudo, nós entendemos que cada mulher que ela consegue chegar ao tratamento de forma eficaz, com seus exames, com seus resultados, não é? A gente já diz, salvamos uma, né? O fator psicológico, como foi colocado, o apoio da família, a importância nesse processo, desde o início ao fim do tratamento, é de suma importância. Cá, eu queria só complementar um pouquinho. Eu acho que tudo isso, né, a Ana está trazendo é perfeito. E assim, sabe que a gente acabou de lançar agora no Outubro Rosa, né, o nosso radar do câncer de mama, né? E a grande discussão hoje, né, quando a gente está falando aí, obviamente, de política pública, claro que a gente tem que ter uma frente de conscientizar as mulheres. Então, sim, né, nós mulheres temos que compreender o que é o câncer de mama e qual é a relevância da gente conseguir fazer diagnóstico precoce, qual é a relevância de eu conseguir adotar hábitos de vida saudável. Mas o sucesso da política depende de eu conseguir, a partir do momento que eu conscientizo, eu tenho que ter o exame à disposição. Né? Assim, e mais do que isso, se eu ofereço o exame e eu acho câncer de mama, eu tenho que ter, da forma mais ágil possível, o tratamento à disposição. Essas coisas, elas precisam ser, sabe, totalmente conectadinhas, sabe? Senão não dá, a gente não está tendo sucesso, né? E, por exemplo, quando a gente olha para o dado do radar, uma coisa que para mim me pegou profundamente, né? Acho que a gente já tinha o dado lá de impacto na pandemia de 50% nos números de mamógrafos, tal. A gente está falando de uma diminuição de 1.600.000 mamografias que deixaram de ser feitas. Agora, a gente está vendo agora, a gente conseguiu fazer uma série de números de mamografias feitas nos últimos 10 anos, e quando a gente olha para a fase preconizada pelo governo, que é de 50 a 69 anos, a gente nunca bateu a meta. A gente não consegue passar de 30% de mulheres nesta faixa etária, 30. A gente não bate 30, que precisam fazer o exame. E, gente, é a faixa etária que mais corre risco. Então, óbvio, né? A gente está lutando para que todas as mulheres tenham direito a partir dos 40. Isso a gente também viu no dado do DataSUS. 30%, até acho que 33% das mulheres que tem o dado lá no DataSUS tem menos que 50 anos. Gente, é muita mulher, né? Para a gente não ter esse exame garantido por lei para as mulheres a partir dos 40 anos, né? Agora, a gente precisa fazer alguma coisa para essas com mais de 50 anos, sabe? Isso me incomoda muito, viu, Ana? Acho que, né? Porque tem coisa acontecendo, e acho que eu linko com o que a Adri trouxe, né? Talvez essa questão de autoestima, do que essa mulher compreende realmente, né? Do que essa mulher compreende relacionada a autocuidado, né, a se cuidar, a priorizar a própria saúde, né? Então, acho que tudo isso a gente precisa olhar com mais atenção. A Adriana tem um blog, como eu falei no começo, né, no Portal do Estadão, tem o Câncer e Agora. Você tem um feedback das leitoras em relação a isso ou não? Como que é o seu contato com as leitoras, né, em relação tanto a informação de qualidade quanto acesso a tratamentos? Eu não sei se você chegou a ter esse feedback ainda, mas provavelmente sim, porque o blog tem um alcance importante aí, né, Adri? Uhum. Sobre os tratamentos, eu acabo tendo mais feedback conversando, né, com os especialistas,
especialistas do que com as leitoras. Com as leitoras é uma troca muito gostosa, de experiências mesmo, né? Então a maioria já são pessoas que estão se tratando ou que acabaram de descobrir o câncer, elas mesmas, ou de mãe, ou de já homens também entraram em contato comigo porque suas esposas foram diagnosticadas e eles querem um pouco entender para poder dar um apoio. Então, essa troca é muito legal, porque você descobre realidades, que nem vocês falaram, porque o Brasil são vários Brasis, né? Então, a gente às vezes tem uma noção aqui de São Paulo que não é a realidade do Brasil todo. Então, gente que se trata no SUS, gente que se trata com plano, gente que se trata nos melhores hospitais, e aí você vê um pouco das diferenças, né? Então, tem muita diferença realmente do tratamento que você tem a possibilidade numa rede privada e na rede pública que está bem atrasada. E isso é muito, muito triste, você saber que mulheres que teriam a mesma chance de viver, né, de ter uma qualidade de vida, não só viver, mas ter uma boa qualidade de vida, às vezes não conseguem ter o mesmo tratamento por se tratarem em lugares diferentes. E isso, para mim, é o maior absurdo que existe, né? Porque a vida, assim, são mulheres que são mães, né? Podem ser irmãs de alguém, filhas de alguém, todas elas têm o mesmo direito, elas não são mais importantes ou menos importantes de acordo com o lugar que elas se tratam, né? Então, isso que a Lu estava falando e que a Ana também falou, né, de você dar acesso às mulheres, é muito importante. E uma coisa que eu queria falar também sobre essa faixa etária, né, dos 50 anos, que a Lu falou que elas não chegam a fazer o exame, o lance do procura-acha, né? E isso é um dos tabus antigos que a gente precisa quebrar, realmente, porque as pessoas, e isso eu vejo muito nas mulheres mais velhas da minha casa, não a minha mãe, mas minha avó, assim, né, as pessoas mais velhas, elas têm mesmo essa ideia de que se você vai fazer um exame, você vai achar e aí vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Então, elas não querem encontrar. E a hora que encontrar, aí morre mesmo e tá tudo certo. E é uma coisa que a gente tem que mudar. Por isso que é muito importante falar cada vez mais e mostrar a cara e dizer que não é assim, você vai conseguir se tratar. E quanto mais informação a gente dá para essas mulheres, mais elas conseguem procurar e lutar pelos direitos delas, e lutar para elas terem os exames, e lutar para elas conseguirem o tratamento que é garantido por lei. Mas muitas mulheres não têm nem esse acesso à informação e nem que elas podem ir atrás, que é uma coisa que a lei garante, mas que elas se perdem no caminho por falta de informação, por falta de ter alguém ali estimulando mesmo. É isso que você falou, é interessante, porque é como se fossem frases que se tornam verdades dentro da pessoa, né? Então, assim, quem procura acha, então não vou procurar para não achar. Ou então, aquela coisa do, para que eu vou buscar o tratamento no SUS, mesmo que eu não tenha plano de saúde? Porque se o SUS não funciona mesmo, ninguém é atendido no SUS de forma adequada. Tá? Eu queria trazer a Ana também para essa discussão, Ana, porque tem isso também, né? Então, nossa, eu não tenho plano de saúde, descobri que eu estou com câncer de mama, a minha chance agora está reduzidíssima, né? E o que falar sobre o atendimento no SUS, né? Eu queria saber da sua visão também, se ela puder contribuir com isso também. Vamos lá, Ana. Então, nós sabemos que existe uma deficiência muito grande em serviços, né? A qualidade dos serviços, a fila de espera para essa paciente chegar no atendimento. Nós sabemos que existe uma demanda reprimida nos serviços de radioterapia, não é? Então há um trabalho junto com o Conselho Nacional de Saúde, né, do qual eu faço parte, né, sou indicada pela FEMAMA, né, no Conselho Nacional de Saúde, para que a gente busque, né, mais acesso para essas mulheres, para que essas mulheres elas tenham começo, início, a descoberta e o fim, que elas possam ter acesso. Então, nossa palavra de ordem é acesso, é tratamento e tratamento com qualidade. Não, acho que é isso mesmo, Ká, só complementando a Ana, e
Acho que tem essa dolorida realidade do meu SUS não é igual ao seu SUS, né? Então, assim, a gente sabe que enquanto a gente tem locais que são verdadeiras ilhas de excelência dentro do SUS, tem locais que realmente tem muito pouco a oferecer para o paciente. Então, acho que uma luta nossa, e estou me incluindo aqui junto com a FEMAMA, é que a gente consiga garantir, né, qual é o mínimo, o mínimo decente que seja igual para todo mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa batalhar muito para a gente deixar tudo isso menos desigual, né? Batalhar por uma palavrinha que é tão chave no SUS, que é equidade, né? Então, é que isso realmente a gente tem sofrido bastante, as pacientes têm sofrido bastante, porque a gente vê essas barreiras em todas as etapas, cá. Então, tem mulher esperando para fazer mamografia, mas tem mulher esperando muito tempo para começar o primeiro tratamento, sendo que a gente tem uma lei, que é a lei dos 60 dias no SUS, sabe? Que então, a partir da data da biópsia, o SUS deveria começar o seu primeiro tratamento em até 60 dias, sabe? Essa lei a gente está longe de cumprir, né? A gente também levantou esse dado no radar e a gente está conseguindo cumprir aí entre 40% a 50%, varia muito por estados, e obviamente a gente sabe que quando a gente compara, quando a gente olha para o estadiamento, né, ou seja, né, a fase com que as mulheres estão descobrindo a doença, a gente ainda tem no Brasil quase 50% que estão descobrindo nas fases 3 e 4, que são as fases, né, localmente avançada e a fase metastática, ou seja, é mais um atestado de que o nosso programa de rastreamento não está funcionando, né? Então, enquanto a gente não começar a descobrir mais 1 e 2, né, o nosso programa não está funcionando. Ô, Lu, e eu fiquei pensando agora, nossa, esse trabalho incrível de vocês, depois eu vou deixar, se vocês disponibilizarem, a gente pode deixar a descrição ou o link do Oncoguia, Claro. Redirecionando para esses conteúdos do radar, mas eu fiquei pensando, se passa desses 60 dias, a paciente às vezes pode judicializar, ou seja, isso é judicializado em alguns casos? O que você diria sobre isso? Eu acho que esse é o desafio número 1, né? Garantir que as mulheres conheçam a lei, né, Ana? Então, a grande maioria não conhece, acho que todas as ONGs aí batem muito nessa tecla. A gente tem até uma experiência no Oncoguia, o Oncoguia tem um teleatendimento, né? Que é vou falar aqui também, tá, Cá? É o 0800 773 1666, e que qualquer paciente de qualquer lugar do Brasil pode ligar, é uma ligação gratuita, e a grande maioria liga para direitos sociais, tá, Camila? Então, mais de 50% das ligações ligam para isenção de impostos, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, né? Os famosos direitos sociais aí, que não só pacientes com câncer têm direito, né? Mas que os pacientes gostam de se informar, e com toda a razão, mas você sabe que não é incomum, Cá, muitas vezes uma mulher nos procurar para saber, para se informar sobre um direito, e quando a gente vai levantar um pouquinho da história dela, ela já está esperando há 90, 100 dias para começar o tratamento, e ela não sabia que ela não pode esperar, sabe? Então, assim, aí a gente informa sobre a lei, e é exatamente isso. Claro que a primeira opção sempre é a negociação, né? Então, quando ela se informa e ela leva para o serviço de saúde, olha, eu conheço a lei dos 60 dias, chega na ouvidoria, por exemplo, do hospital, né? Eu conheço a lei dos 60 dias, vocês estão descumprindo a lei, será que a gente pode olhar para isso, né? Normalmente resolve, Cá, só isso já resolve. Né, que é a história da informação que empodera, a informação que literalmente salva vidas, né? Não funcionou, perfeito, né? Não funcionou, sim, é possível de judicializar, é lei, né? Direito. Então, não tem jeito, recorre à defensoria, recorre a um advogado, e sim, tá descumprindo. Infelizmente, é uma infraestrutura que não está dando conta de atender a mulher dentro do que é o combinado, né? Deixa eu pegar uma carona rapidinho na fala da Lu, porque apesar de eu estar me tratando no sistema privado, né, com plano de saúde, eu também sinto falta de informação. Muitos direitos as mulheres não sabem. Então, uma coisa que eu acho que deveria ser algo em todos os lugares de diagnóstico, tanto laboratórios, quanto no SUS, quanto na rede privada, era oferecer uma cartilha ou uma coisa,
para que a mulher, assim que ela receber esse diagnóstico, então você vai no ultrassom, você recebe ali que você tem, talvez tenha alguma coisa, já te dão uma cartilha, já te dão um papel, qualquer coisa, um QR Code, um WhatsApp, qualquer coisa para você se informar, porque eu mesma não sabia de muitos direitos que eu tinha, e eu acabei descobrindo muito por acaso, muito nas pesquisas, muito por causa do blog. Então, quer dizer, e eu sou uma pessoa que tem acesso à informação. Imagine quem não tem, quem está em lugares mais distantes do Brasil, que não tem acesso a nada. Então, isso eu acho que é uma coisa que deveria ser uma política pública mesmo, deveria estar, sabe, em todos os lugares que tratam, para todos os oncologistas do Brasil, em todos os lugares, para todas as mulheres terem direito ao mesmo tipo de informação, à mesma qualidade de informação e, logicamente, de tratamento. Nossa, brilhante, uma política pública de informação, não de fake news, né? Isso seria o ideal para a gente investir no Brasil, só hashtag fica a dica, né? Meninas, a gente está na reta final, mas eu vou pedir uma mensagem de todas vocês, né, para quem está assistindo esse programa, seja a pessoa que está no início do diagnóstico com suspeito, para quem já está fazendo o tratamento, que não saiba os seus direitos. Eu vou começar com a Ana, e já vou adiantar para você que está assistindo o Saúde na Roda, além do link do Instituto Oncoguia, vou colocar da FEMAMA e também do blog da Adriana Moreira para você ficar bem informada, que é o objetivo aqui do Saúde na Roda, tá bom? Ana, mensagem aqui para as nossas espectadoras do Saúde na Roda. Ai, Deus. Eu quero agradecer, sobretudo, dizer para as mulheres que descobriram que estão em tratamento, né? Sobretudo fé, né? Fé nas coisas do alto, né? Fé é a palavra-chave. E tenho certeza que todas as dificuldades, né, elas terão soluções. Então, nós acreditamos nisso. E a palavra-chave que eu deixo para todas as mulheres diagnosticadas, todas as mulheres em tratamento, sobretudo, é fé. Vou pegar carona, então, aqui, né, acho que, para mim, eu acho que vou aproveitar e deixar um recado mais relacionado até à nossa campanha desse outubro, viu, Ká, que a gente está realmente, né, propondo para que todas as mulheres, pacientes, sociedades em geral, juntos, né, que a gente consiga de verdade encarar o câncer de mama e não deixar com que o medo paralise, não deixar com que a falta de informação seja prejudicial e convidar todo mundo, né, a de verdade trocar todo esse medo por muita coragem. Então, esse é o meu convite, o Oncoguia está completamente à disposição no portal, nas redes sociais e no nosso teleatendimento também. Muito obrigada pelo convite. Eu queria primeiro agradecer o convite, parabenizar o trabalho da FEMAMA e do Oncoguia, que são fantásticos nesse trabalho todo de informação, de levar informação para as mulheres mesmo, e todas as atuações que eles fazem. E eu vou dar alguns conselhos para a recém-diagnosticada, baseado um pouco na minha experiência e também no que eu já vi. Que a primeira coisa é você ter paciência, porque o seu corpo tem o tempo próprio e a gente está acostumado a fazer tudo com muita pressa, mas algumas coisas a gente não tem controle. Mas para você também ter muita pressa, você tem que ter paciência para as coisas que você não pode controlar, mas pressa para as coisas que você pode controlar. Então, a partir do momento que você é diagnosticado, a prioridade é você. Não é o seu trabalho, não é a festa de aniversário da sua avó, não é aquela viagem que está marcada. A prioridade é você e você vai colocar isso na frente de tudo daqui para frente. Se coloque em prioridade, porque se você não estiver bem, você não pode cuidar de ninguém. E a terceira coisa é não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É uma questão de necessidade, que você vai ter que pedir ajuda para ficar bem. A gente quer fazer tudo, a gente se acha Mulher Maravilha e acha que não precisa de nada e que pedir ajuda vai ser sinal de fraqueza. Não é. Peça ajuda para todos e fale o máximo que for possível, porque quanto mais se fala, mais se quebra o tabu em relação ao câncer. Muito bem, agradecendo a participação da jornalista Adriana Moreira, jornalista do Estadão, autora do blog Tenho Câncer e Agora, também a Luciana Holtz, fundadora do Instituto Oncoguia, psicóloga especialista em psicologia e bioética, e a Ana Clébia Nogueira Pinto de Medeiros, integrante da FEMAMA.
Muito obrigada pela participação de todas aqui com a gente e da sua audiência aqui no canal da CDD. Até a próxima.